E aí galera, beleza? Eu sou o professor Romulo Arantes e agora vamos à questão de número 11. Por favor, não esquece, você nunca começa pelo texto, tá bom? Você sempre começa pelo comando da questão, ou seja, pelo enunciado. Se liga na parada, o eu lírico, bacana, então eu já sei que o texto é um texto lírico, ou seja, sentimental e subjetivo. Tem um eu opinando, tem um eu colocando para fora o que pensa ou o que sente em relação a algum assunto. Conduz o leitor, opa, então o eu lírico está conduzindo o leitor a uma convicção. Qual é a convicção? Que foi fundamentada numa lógica de causa e efeito, concretizada pelo par. Galerinha, eu quero saber, de acordo com o eu lírico que está falando ao seu interlocutor, seu receptor, nós temos uma certeza. E essa certeza ela foi gerada pelo eu lírico e compartilhada pelas pessoas de uma forma geral, será entendida e muito bem entendida pelo interlocutor. E nós percebemos que essa verdade foi criada numa relação de causa e consequência, tá bom? Então nós vamos ler o texto e nós vamos observar, primeiro, qual o tema central, como esse tema central foi desenvolvido, qual é a relação que existe entre a causa e a consequência dessa verdade desenvolvida pelo eu lírico. Poema do aviso final. É preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo, uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança. É preciso que alguma coisa atraia a vida, ou tudo será posto de lado. E na procura da vida, a morte virá na frente, abrirá caminhos. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se afirmará a machadadas. Qual é a mensagem do eu lírico? A mensagem é um aviso final. E qual é o aviso final? Ou as pessoas aprendem a respeitar umas às outras, ou existe pelo menos um esboço geral de uma relação interpessoal respeitosa, ou existe um mínimo de cuidado em se preocupar com o outro e se colocar no lugar do outro, numa atitude de empatia, de alteridade. Ou então, meu amigo, ao invés de encontrar a vida, os seres humanos encontrarão a morte, a destruição. Então, a progressão temática foi constituída numa relação de causa e efeito. Qual é a causa? Qual é a causa? As pessoas não estão preocupadas umas com as outras. Qual é a consequência? Aniquilação total. O mais próximo disso seria a causa possível e a consequência impossível. A causa é a negligência. O que é negligenciar? Negligenciar é se despreocupar, é não se importar, é não ter cuidado com o outro. Qual é a consequência da negligência? Punição. Qual é a causa, portanto? Não me preocupo com o próximo. Qual é a consequência? Serei punido. Por quê? Porque todo mundo vai sofrer com aniquilação total. Quando eu deixo de me preocupar com o problema do outro, eu não consigo compreender pela minha incipiência, eu não consigo compreender pela minha imaturidade. Mas o problema não é só do outro, porque eu vivo em sociedade. E qual vai ser a consequência? Eu também vou sofrer. Se eu não me compadeço, por exemplo, com a fome do outro, é possível, muito possível, que a fome do outro chegue até mim. Através de violência, por exemplo. Aquela violência da falta de alimento pode gerar, por exemplo, a necessidade de um furto e eu posso ser a pessoa furtada. Portanto, se eu não me coloco no lugar do outro, se eu não me compadeço com o outro, o que vai acontecer? O eu lírico disse, é a última vez que eu aviso. Ou as pessoas se respeitam, ou há um mínimo de respeito, ou então, infelizmente, na procura da vida, encontraremos a morte. Sendo assim, o par, causa e efeito. Negligência, ou seja, irresponsabilidade, falta de preocupação e a consequência, punição. A resposta, portanto, letra B. Valeu, galera!